Mais uma vez, Shabbat Shalom para todos. Sejam muito bem-vindos. Vocês que já são membros da casa e de forma rotineira já estão aqui na comunidade. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sintam-se acolhidos, abraçados. Estamos felizes com a presença de vocês. Eu sou Orochi Francisco, professor aqui da casa, juntamente com maravilhosos professores que nós temos aqui a cada Shabbat. Nós estudaremos a 44ª porção, a Parashá Devarim. Estamos iniciando hoje o estudo do último livro do Pentateuco, da Torá, conhecido em português em Deuteronômio, que está ligado aí com a repetição da lei, né? Nomos quer dizer lei, então essa expressão Deuteronômio está ligado com a repetição da lei. E também é conhecida assim no mundo judaico, né? Mishneh Torah, a repetição da Torá, que você vai ver que Moisés, depois de 40 anos com os filhos de Israel no deserto, ele resolve, pela instrução divina, fazer uma repetição dos principais acontecimentos e mandamentos da Torá, de maneira que os filhos de Israel, ao adentrarem a terra prometida, pudessem não esquecer dos pontos basilares da estrutura da Torá e pudesse carregar para si. Tá bom? Então você vai ver que o livro de Devarim está ligado com a repetição de fato de mandamentos e acontecimentos, Moisés relembrando aqui fatos importantes da jornada dos filhos de Israel do deserto. Antes de iniciarmos, vamos orar juntos, agradecer uma vez. Eterno, seja bendito o teu nome, obrigado por tua palavra. É um privilégio, Senhor, poder estar aqui compartilhando dos seus ensinamentos. Nenhum de nós somos perfeitos, ó Pai, em tudo na tua palavra, mas nós nos apegamos à tua graça, à tua bondade. E nesse momento, neste Shabat gracioso e precioso, pedimos a tua presença, a tua abrahá, a tua bênção, de maneira, Senhor, que a tua palavra, que é espiritual, venha a ser revelada de forma tremenda no coração de cada um dos teus filhos que aqui está presente, daqueles que nos acompanham pelas redes sociais, dos irmãos que ouvirão no futuro, Senhor, essa mensagem, que o teu Espírito, que é atemporal, possa falar o coração de cada um deles e possa discernir todas as intenções de maneira que a tua vontade venha se perpetuar sobre nós. Sabemos que tu és um Pai que nos ama e deseja que todos venham a alcançar o entendimento do Senhor e as promessas que o Senhor tem feito aos teus filhos. Por isso, capacite cada um de nós. Não nos deixe olhar para trás, lançar mal do arado, desistir dessa jornada que não é fácil, é difícil, mas nós sabemos que aquilo que é impossível ao homem, ao ser humano, é possível a Deus e quando estamos apegados a Ti. Por isso, ajude os Teus filhos, seja o Teu nome exaltado. É o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua. Eu acho que o som está um pouquinho alto, não sei se é junto com o retorno. Está dando um pouquinho de microfonia aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, 44ª Parashá, Devarim, que significa em hebraico, vem da palavra davá, no singular, que significa palavras. Essa expressão, essa Parashá está em Deuteronômio capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 3, verso 22. Nós temos também em todo Shabat uma porção da Haftará, que é a porção dos profetas. Então, em toda a sinagoga aqui é citada essa Parashá, essa Haftará, que é Isaías capítulo 1, verso 1 a 27. E nós temos a sugestão de leitura da Brit Hadashah. Brit quer dizer aliança, Hadashah é nova. Então, a nova aliança, que é conhecida em português como Novo Testamento, está lá em João capítulo 15, verso 1 a 11, e Hebreus capítulo 3, verso 7, vai até o capítulo 7, verso 11. Eu falo que um Shabat muito gracioso é você chegar em casa agora e ler essas sugestões de leitura. Tenho certeza que o Eterno vai te abençoar grandemente. Deixa eu só fazer um resumo aqui. Está ali o título do nosso estudo hoje, a Torá como árvore da vida e a reconexão com o Eterno. Olha que interessante, hein? A Torá como a árvore da vida e a reconexão com o Eterno. Nós vamos fazer aqui uma associação da Torá com a árvore da vida que estava descrito lá em Gênesis. Vamos mostrar que tem um caminho aberto e esse caminho faz uma conexão muito grande com o nosso Mashiach. Vamos aprender esse contexto. Eu quero que você saia daqui com essa esperança e essa conexão no teu coração, para que você nunca esqueça de se apegar à palavra de Hashem e de entender o caminho que te leva à árvore da vida. A árvore da vida é um simbolismo que traz a consciência de entendermos o Eterno na sua essência, na sua plenitude, tá? É uma simbologia, não tenta de forma literal tentar imaginar. Mas a árvore da vida, ele representa o conhecimento pleno de Hashem.
tá? Significa eternidade. Eternidade tem a ver com a ausência de qualquer coisa que traga mal, que traga morte, que traga defeito, que traga algum prejuízo. Então, a presença de Deus é plena e ela traz a eternidade, ela traz sua revelação plena, traz a vida plena. Então, a Torá como a árvore da vida e a reconexão com o eterno. É a primeira porção do livro de Devarim e interessante que ela é sempre lida antes do jejum de Tisha B'Av, que nós vamos, nas comunidades judaicas no mundo afora, o dia 9 de Av ele é muito respeitado no sentido de alguns desastres que aconteceram aos filhos de Israel nesse dia. Então, a destruição do templo é descrito tanto o primeiro quanto o segundo. A situação lá dos espias também, o relato dos espias também está conectado com esse dia. Alguns prógons lá estabelecidos lá no período do Holocausto também, associado a esse dia. Então, assim, em respeito às situações tão devastadoras que aconteceram com a história dos filhos de Israel nesse dia, os judeus costumam fazer jejum no dia 9 de Av, que vai começar hoje ao pôr do sol. Então, fique à vontade, não é um mitzvah, não é um mandamento da Torá, é uma tradição judaica que a maioria respeita e observa, e alguns não, só colocam o dia em grande observação, mas muita gente não observa esse jejum. Mas você, de forma pessoal, tem todo o direito de assim fazer, se assim desejar, tá bom? Mas lembrando que não é uma mitzvah, mas é pelo respeito às situações que ocorreram no passado, e também por clamor de misericórdia, para que o Eterno ajude os filhos de Israel, ao povo de Israel, a sempre caminhar. Moisés faz um discurso final ao povo de Israel às vésperas da sua entrada na terra de Canaã, recapitulando a jornada no deserto. Eu vou fazer só alguns principais pontos dessa paraxá, só para que você fixe alguns temas que ela trata, tá? Então, o local e momento. Moisés fala ao povo nas planícies de Moabe, perto do Jordão, logo o rio que separava ali a entrada da terra prometida, no 40º ano após o êxodo. Ele relembra a viagem desde o Sinai, desde lá do Monte Horebe, mencionando lugares de dificuldade e de rebelião que os filhos de Israel vivenciaram. Então, ele vai relembrar situações difíceis e também de rebeldia, né, que os filhos de Israel cometeram, para mostrar a eles, até que o Eterno foi gracioso, os ajudou. Lembra que vocês fizeram tal situação, tal rebelião, e Deus tratou daquela forma, os ajudou a chegar até esse momento. Recorda a nomeação de juízes e líderes para julgar as causas do povo. Moisés revisita a decisão do povo de enviar espiões à terra de Canaã, a falta de fé e a condenação de que aquela geração não entraria na terra prometida por causa dessa situação dos espias, que está atrelada aqui ao dia 9 de Ab, que eu acabei de comentar. Moisés também recorda a ordem de não atacar as nações de Edom, de Moabe e de Amon, que eram os moabitas e os amonitas, tá bom? A vitória sobre Sion e Og. Moisés relata a conquista dos territórios desses reis amorreus e a destruição das terras e a distribuição das terras para a tribo de Ruben, Gade e Manassés, a metade da tribo de Manassés. E no final ali ele dá uma instrução para que Josué permaneça forte e lidere os filhos de Israel na grande conquista da promessa feita lá no passado aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, de uma terra prometida, e Josué estava incumbido dessa missão. Então, fazendo aqui um breve resumo do que é a paraxá Devarim, você vai encontrar esses pontos que eu acabei de citar para você. Devarim inaugura a repetição da Torá, enfatizando memória, obediência e preparação espiritual para herdar a terra. Então, nós vamos entrar agora no tema do nosso estudo, que é a Torá como árvore da vida e a reconexão com o Eterno. Eu quero transmitir para vocês aqui hoje sobre a Torá e o nosso Messias Yeshua como a fonte dessa árvore da vida, conhecida em hebraico como Etz Haim. Está escrito aqui no nosso Aron HaKodesh, olha lá, Etz Haim, tá? A árvore da vida. O que significa para nós a árvore da vida dentro do contexto da Torá e do nosso Mashiach? Esse é o intuito do estudo de hoje. Eu desejo muito que a unção do Eterno venha sobre mim e sobre vocês, para que a gente compreenda esse significado tão profundo sobre esse tema Etz Haim, árvore da vida.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 9. Vamos estudar, eu esqueci de tirar essa cortininha ali, mas tem tudo a ver a cortina com o estudo hoje. Você vai ver ali no metade do estudo que você vai entender aqui a cortina. Eu acho que até vai ajudar. Mas vamos lá, ó. Etzhaim, né? Nós vamos entender aqui essa conexão. Então, Gênesis capítulo 2, Bereshit capítulo 2, verso 7 diz assim, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda ave agradável à vista, e boa para a comida, e a ave da vida no meio do jardim. Então ela estava no centro do jardim. Assim como o Mishkan estava no centro dos filhos de Israel, você lembra? O Mishkan ficava no centro. Jerusalém também tem um aspecto do Beit HaMikdash, o templo, está no centro do mundo. Você já percebeu? Israel está conectado com, você olha o mapa mundial como um todo, parece que Israel está ali no meio do centro do universo, para dar essa conexão de que a presença de Deus está ali no meio de todas as coisas, no centro de todas as coisas. Então, a ave da vida no meio do jardim e a ave do conhecimento do bem e do mal são aves distintas, tá? A ave da vida e a ave do conhecimento Hadaat Hatov Harav. Ave do conhecimento do bem e do mal são distintas. Uma tem um aspecto totalmente conectado a Hashem e outra com desconexão ao Eterno, tá? Desconectar dele. Então, ali, ó, a primeira expressão dessa palavra Etzhaim. O importante você gravar, presta atenção no que eu vou te ensinar. Quando você olha o livro de Bereshit, em todos os momentos você tem que fazer uma conexão literal do texto, é super relevante, porque a Torá traz o lado simples, que a gente chama de Pishat, para que a gente possa compreender, possa racionalizar na nossa humanidade aquilo que aconteceu na criação. Mas você não pode tomar esse lado literal como a soma da verdade, tá? Achar que a serpente é a figura da serpente que nós temos. Achar que o homem criado lá na criação, lá no início, é o aspecto que nós temos aqui. Depois do pecado, sim. Antes do pecado, não. Antes do pecado não era essa figura que nós visualizamos fisicamente como nós temos o corpo fisiológico, tá? Então, assim, a Torá ainda continua dando microfonia. Eu acho que está muito alto o microfone, eu não sei se é o retorno aqui de alguma coisa. Está dando microfonia. Então tá. Então deixa assim. Então tá bom, deixa dessa forma. O Fabrício está falando que essa caixa não está funcionando, por isso está um pouco alto. Então, eu acho que se eu evitar essa caixa aqui, deve dar menos microfonia, né? Então tá. Então, assim, você não pode levar para o lado literal, mas é super relevante você entender que tem dentro da hermenêutica judaica o contexto de você analisar cada ponto. A hermenêutica é a ciência de você analisar as escrituras. É diferente do judaísmo e do cristianismo, tá? Os judeus no cristianismo sempre têm o ponto de referência da Torá, mas dentro dessa visão da hermenêutica judaica, cada letra, não vou falar nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhuma frase, mas cada letra na Torá, ela tem um lado simples, chamado de Pishat, e tem um segredo, chamado de Sod. Então, quando você vai analisar o livro de Bereshit, você tem que buscar entender o significado espiritual que está por trás. E toda a Brit Hadashah, a porção dos profetas e a Torá também, elas conectam esse lado literal das escrituras, mas também o significado espiritual que tem por trás. Então, assim, o Shabat foi feito para o quê? Para o homem descansar. Só para você entender. Esse é o lado literal do Shabat, o homem descansa. Mas o Shabat também está ligado com o mundo vindouro, porque quando Deus cria os céus e a terra e descansa no sétimo dia, é o contexto que toda a criação exalta a Deus como o Senhor do universo. Você já viu quando você está construindo a sua casa? É trabalhoso, tem dificuldades, tem desafio na construção, mas quando chega a inauguração da casa,
é muito melhor do que o período que você construiu. Você está inaugurando aquilo que você faz. O Shabat dá essa ideia. Deus inaugura o seu universo e ele se torna pleno com a presença de Deus e a sua criação de forma plena, sem nenhuma obstrução. O Shabat, então, ele está conectado com o mundo vindouro. Isso está descrito lá em Hebreus capítulo 4. Você vai ver que o autor de Hebreus, ele conecta isso aí, que é o contexto do Sod, ele conecta tanto o Shabat quanto a promessa da terra prometida ao mundo vindouro, ao mundo que nós esperamos. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque em Bereshit você precisa olhar com essa visão também. Etz Haim quer dizer o quê? Adão, quando foi criado, e Adão representa a humanidade como um todo, não só o gênero masculino ou feminino, mas a espécie humana, o ser humano, ele tinha a conexão plena de Deus? Ainda não. É evidente que a conexão de Adão e Eva era muito superior à que nós temos. Muito superior à que nós temos. Tanto que esse mundo em hebraico chama Olam. Olam está conectado com algo oculto. Então, nós não vemos Deus como ele é pleno. Adão e Eva tinham uma visão mais conectada com Deus do que nós possuímos. E quando dá essa ideia de que Adão tinha que ter acesso ao caminho da vida, o que significava o caminho da vida? Significava uma compreensão maior de Deus. Eu explico isso para vocês, é a tradição judaica que ensina isso, né? Adão estava no Éden ou ele estava no jardim do Éden? Já falei isso para vocês, ele estava no jardim do Éden. Pergunta a vocês, o jardim da sua casa é a sua casa? Não, é o jardim da sua casa. Faz parte do contexto da sua casa, mas não é a sua casa. É um local que antecede a sua casa. A ideia de jardim do Éden, Gan Éden, quer dizer isso. Algo que antecede. O que quer dizer a casa? Simboliza a presença de Deus plena, conhecer como ele essencialmente é. Estar no jardim do Éden significa, é evidente que Adão tinha uma conexão muito maior do que nós temos com Deus. Ele era um ser de luz, segundo os sábios, mas ele ainda não tinha uma conexão plena do que era Deus. E a árvore da vida é o que dá esse caminho, essa conexão de compreender Deus de forma plena. Entenderam isso? Isso é super relevante para vocês entenderem a continuidade aqui do estudo. Tá? Então está lá, ó, a árvore da vida está no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vou entrar na árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vou tomar muito tempo e eu não vou conseguir entrar no meu estudo, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Ó. Gênesis capítulo 3, verso 22 e 24. Quando que o homem foi separado, esse caminho da vida, segundo os sábios, essa árvore da vida estava dentro de Adão. Mas quando ele toma da árvore do conhecimento do mal, que simboliza o livre-arbítrio, diferente de Deus que conhece o mal, mas não tem nenhuma, porque Deus que criou o mal. Essa compreensão cristã de que houve uma guerra, que houve uma rebelião, no sentido de que existe um Deus do mal e um Deus do bem, para o judaísmo isso é uma idolatria, porque só existe um Deus, criador do bem e do mal. E por que Deus cria o mal? Para que eu e você tivesse o livre-arbítrio e escolhesse amá-lo. A possibilidade do mal não é para te condenar, mas para que você venha aderir ao bem e ame a Deus. E é para isso que Deus cria. Então, quando Deus cria o mal, Deus criou o mal, mas ele não se conecta com o mal. O ser humano não. Ao conhecer, isso faz parte dele. Por isso que Adão e Eva comem. Quando você come, você faz o quê? Você internaliza aquilo. Aquilo faz parte fisiológica, mesmo que não na totalidade do alimento, mas parte do nutriente você absorve. Então, faz parte de você. E aí, quando Adão e Eva pega desse fruto e come, e o mal internaliza, Deus impede que ele tivesse acesso ao caminho da vida, a árvore da vida. Por que Deus faz isso? Para que o mal também não perpetue. Porque a árvore da vida está conectada com a eternidade. Então Deus, para impedir a eternidade da maldade, Deus interrompe esse caminho. Interrompe o caminho. Então vamos lá, ó. Gênesis capítulo 3, verso 22 diz assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida de novo, Etz Haim, e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e aqui espiritualmente sim, existe aqui a expressão querub, que quer dizer esses querubins guardando. Eu não sei te dizer como que o homem pode ter acesso, mas se Deus botou algo guardando lá, porque alguma simbologia espiritual tem por trás, então tem algo ali guardando esse acesso à árvore. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da vida. Mas o caminho da vida existe, você concorda? Para guardar o caminho da vida. Esse caminho da vida ainda está estabelecido, só que ele está guardado. Isso quer dizer que o Eterno o guardou, e para que a gente tenha acesso a ele, somente mediante a forma que ele estabeleceu de ter acesso a esse caminho da vida. O pecado rompeu a conexão e o acesso à árvore da vida. Está claro isso para vocês? O homem foi separado da fonte da vida, mas presta atenção, ó. Mas o Eterno, em sua misericórdia, deixou um caminho de reconexão. Vou repetir, ó. O homem foi separado da fonte da vida, mas o Eterno, em sua misericórdia, em sua graça, guarda isso aqui que você vai entender lá na frente, deixou o caminho para se reconectar. Deixa eu passando aqui com vocês, ó. Agora eu quero fazer uma conexão da Torá com essa árvore da vida. Rocha, o que é essa árvore da vida para nós? O que me conecta a essa árvore da vida? Você acabou de falar que o Eterno, em sua graça e misericórdia, nos dá uma reconexão com a árvore da vida. Vamos aprender o que é a árvore da vida? Como que nós podemos nos apoderar dela nos dias atuais, nesse mundo físico que nós estamos vivendo? E aqui eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês entendam que aquela simbologia que estava lá em Bereshit, que nós lemos no capítulo 2 e 3, está presente nos dias atuais. Então vamos estudar o que os sábios dizem que é essa árvore da vida. Ó, eu quero ler com vocês aqui, ó. Vai lá, Cochininha, depois você vai me ajudar aqui a passar rápido. Olha lá, olha o que diz Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, verso 18. Abre a sua Bíblia, irmão, senão vocês vão ficar só achando os textos aqui que o Rocha colocou na... Vamos movimentar aí até para vocês acordarem um pouquinho, que às vezes o estudo vai dando um pouquinho de sono, o tempinho está frio, mas fica à vontade de beber uma água, de tomar um café. É normal sentir um pouco de sono num ambiente gostoso desse, tá? Então, Provérbios capítulo 3, verso 18, diz assim, ó. Ela... Quem é ela? Eu já coloquei ali em parênteses. Se você olhar, você vai ver que ele está falando ali da conexão da sabedoria. E a Torá é toda ligada com esse texto da sabedoria. Ela, a Torá, é a árvore da vida para os que nela se apegam, e felizes são os que sustentam. Está aqui, ó. Aqui, ó. Etz ha'inhi lamazikimba veton reha meushar. Aqui está Etz ha'inhi. Então, árvore da vida é Lamar Hazikimba. Então, a expressão Lamar Hazikimba está conectada àqueles que aderem a ela ou se apegam a ela, né? Vetonreha meu chá. É como se tivesse alguém com o caminho todo torto, todo, como posso dizer assim, cheio de montanhas, irregular, e entra um caminho plano. Então, ele endireita o caminho. Então, a Torá é a árvore da vida, aqueles que se abraçam têm o seu caminho endireitado. Ele tem um caminho plano, sem essas irregularidades. Então, ali, ó, continuando, Provérbios 3,18, a tradição judaica diz, a Torá passou a ser a nossa árvore da vida, porque o próprio texto de Provérbios 3,18 diz que ela é a árvore da vida. O Midrash diz, Adão perdeu a árvore da vida, mas Israel e o mundo ganhou a Torá como a nossa nova árvore da vida. Eu vou te mostrar outras conexões, tá? (18) Encontrar a felicidade, sim. Esse é meu chá aqui que eu expliquei. Ela está atrelada a essa ideia aí de... Você evita a instabilidade não somente do seu dia a dia, mas também mentalmente. Então você tem um caminho estável, concreto, e te dá uma alegria no caminhar, né? Por isso que ele é uma boa tradução também. Mas vamos lá. Tá a cortininha de novo. Nós vamos descortinar esse caminho da vida aí, tá?
Lá, ó, no conceito judaico e bíblico, o estudo, deixa eu só me encontrar aqui. No conceito judaico e bíblico, o estudo e a prática da Torá alimentam a vida espiritual. Cada mitzvah é como um fruto que nos aproxima do eterno. Olha que interessante, você vai encontrar isso na Brida Hadashah, onde Paulo lá em Gálatas, que fala do fruto do Espírito. Essa expressão de fruto, ela sempre está atrelada ao cumprimento do mandamento. Então, o que uma árvore, o que ela produz? O que ela gera? Frutos. Quando você está apegado a essa árvore que é o mandamento e você pratica os mandamentos, o que você está gerando? Frutos. Você está sendo consequência dessa árvore. Etzhaim. E você está tendo vida. Então, essa conexão da prática com o mandamento, com distribuir fruto, e é assim de forma biológica que a árvore faz, né? Ela dá fruto quando ela está de forma sadia, com os nutrientes, com as seivas necessárias, um ambiente adequado, ela consegue gerar frutos. Então, quando você pratica os mandamentos, você está sendo oriundo dessa árvore e você está dando fruto. Por isso essa conexão na Brida Hadashah com dar frutos, frutos do Espírito, que é cumprir o quê? Os mandamentos de Deus. Fazer bem ao próximo, amar as pessoas, cumprir com os princípios do eterno, ser justo no seu dia a dia, ser benevolente, ser misericordioso, ser corajoso quando tem que ser corajoso, ser rígido quando tem que ser rígido. O Midrash Mishneh de Provérbios, capítulo 3, verso 18, comenta que a Torá é chamada de Etzhaim, porque dá a vida a quem estuda, assim como a árvore da vida no Éden. Bereshit Rabbah 16:5 diz assim, ó, fala que a Torá foi criada antes do mundo e está associada à vida eterna. A Torá é árvore de vida para aqueles que se apegam. Quem cumpre as palavras da Torá viverá. Vamos caminhar aqui para entender isso melhor, né? Olha que interessante, não sei se vocês repararam aqui o nosso irmão Everaldo pegando a Torá e elevando a Torá. Não tem a haste que ele segura de madeira? Você sabe como que é o nome dela? Etzhaim, árvore da vida. Para simbolizar esse contexto. Quando a gente terminou aqui o serviço da Torá, qual a música a gente cantou? Etzhaim, lama zikimba, veton rea meusha. Então, há milênios, os sábios conectam a Torá com a árvore da vida, simbolizando que aquela árvore da vida representada em Bereshit, ela está presente em nossos dias, e quando nós obedecemos à verdade, à justiça de Hashem, nós estamos dando fruto oriundos dessa árvore da vida. Então, de forma muito clara, a Torá hoje, o cumprimento dos mandamentos, nos faz reconectar com o eterno, o caminho da árvore da vida. Vamos lá. Passando aqui. O estudo e a prática da Torá alimentam a vida espiritual. Cada mandamento é como um fruto que nos aproxima de Deus. Eu já falei isso com vocês, né? Agora nós vamos fazer a conexão com Yeshua e a Torá viva. Jesus, o nosso Messias, e a Torá viva. Olha lá, vamos acompanhar comigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Deixa eu tentar explicar isso aqui com vocês. Olha só. João capítulo 1. Se eu ler na tradução de David Esther, vai favorecer muito a mim. Quem está com a sua... É de David Esther a sua, né? Não, eu tenho ela. Eu queria uma que não fosse. Tem alguém que não tem aí a tradução de David Esther? Hã? Empresta ela. Empresta. Vai servir. Olha o que ela diz aqui, ó. João capítulo 1 diz assim, ó. O que era desde o princípio... Não, você está em 1 João aqui, minha amada. É João mesmo. Peraí. Oi? João 1. Diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em algumas traduções, eu acho que na Thompson, se eu não me engano, essa ali também... Ele traduz essa expressão como verbo, como palavra. O que é palavra em hebraico? Como que nós estamos estudando a Paraxá hoje? Qual é o nome da Paraxá? Devarim, está no plural. O singular dessa palavra é o quê? Davá, que significa palavra.
Em outras, vamos dizer assim, etnias, ou em outros povos, as palavras significam, no conceito fora da religião, simplesmente conceitos. Só conceito. A palavra, ela conceitua alguma coisa. No hebraico, quando Deus fala, de fato vem a existência. Quando o Francisco está aqui falando, pode pegar aqui. Quando o Francisco está aqui falando, nada acontece. Se eu falar assim, tem algo aqui quebrado nesse púlpito. Conserte púlpito. Nada vai acontecer, porque a minha palavra não passa de dar o conceito, de dar compreensão. Mas quando Deus fala, Ele traz a existência. E é assim, quando o mundo foi criado, os sábios dizem que o mundo não poderia ser criado sem o Davá, sem a palavra de Deus. O que é Davá? Quer dizer assim, a palavra de Deus que dá origem à criação. Quando aqui João fala que a palavra, como que está o texto no início? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, ou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, dá essa ideia, porque na crença grega, e aqui João estava numa ilha grega, tinha um conceito de logos. Eu não lembro do filósofo que dá, mas esse logos era como que fosse o centro do universo, que desse equilíbrio ao mundo. E ele pega esse conceito e chama isso de verbo. Davá, palavra. A partir da palavra de Deus, o mundo veio a existir. E aí ele chama esse Davá, esse mundo que veio a existência, ele conecta com o Messias. Olha o que ele fala. Ó. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Então, a palavra de Deus, o Davá de Deus, ele dá existência ao mundo. Vamos continuar lendo. Ó. Nele estava a vida, ele era a luz da humanidade. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Olha o verso 12. No entanto, a todos que o receberam, ao que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, e lhes deu o direito de se tornar filhos de Deus, não por causa de linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra tornou-se um ser humano, e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, repleto de graça e verdade. Então assim, por que eu estou conectando isso a vocês? Porque João conecta o Davá, a palavra, ao Messias. Ele fala, esse Davá, essa palavra que sai da boca de Deus, ele se fez carne e materializou no meio de nós. E Yeshua é a palavra de Deus, a Torá viva no meio de nós. No meio de nós. Lá em João, no capítulo 14, verso 6, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos conectar isso melhor mais à frente. E Yeshua é a expressão, está lá, Yeshua é a expressão viva da Torá, e por meio dele temos acesso novamente à vida eterna. Em Apocalipse, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, só o verso 14. Quem pode ler para mim só o verso 14? Vou pegar aqui um microfone. Espera aí, Maria, lê no microfone. 22:14? 22:14. Quão abençoados são os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Essa tradução da Maria está muito fora do contexto. Pega uma outra aí, vocês vão entender melhor. Vai na sua. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Nossa. E assim ganham o direito à árvore da vida. Essa aí e podem digitou ainda mais. adentrar na cidade através de seus portais. Tudo bem, vamos lá. Olha o que diz essa tradução mais próxima do contexto. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à ávida vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Perceba que a conexão da obediência a esses mandamentos e a árvore da vida está sempre presente, tanto na Torá, tanto nos profetas, quanto na Bíblia Hadashah. Está conectado esse sangue do Cordeiro que nós vamos falar mais à frente, tá? Então, a ave da vida aparece, se você perceber aqui do capítulo 22, se você ler
Apocalipse 22, a partir do verso 1, você vai ver que essa ave da vida estava no centro do quê? Da cidade de Jerusalém. Então, fazendo conexão lá em Gênesis capítulo 2 e 3, é a mesma ave da vida lá representada, aqui ela está sendo concretizada em Apocalipse capítulo 22. Deu para entender essa conexão entre a Torá e a ave da vida, e entre o Mashiach ser a palavra revelada e encarnada no meio de nós? Essa palavra reencarnada é um pouco pesada, né? Mas que se manifestou, que desceu, que veio para o nosso mundo inferior. Tudo bem aqui? Então vamos lá. Eu quero falar agora do véu. Eu quero explicar a vocês sobre o véu com a conexão lá da separação do Éden. O que aconteceu quando Adão e Eva comem do fruto proibido? O que aconteceu? O que Deus fez? Ele faz separação entre o homem e a ave da vida. Não pediu para guardar? Quem que ele botou como guardião dessa ave da vida? Quem que ele colocou como guardião? Um querubim, guardando essa ave da vida. E eu quero conectar esse véu que a Torá estabelece lá em Êxodo no capítulo 26, com essa leitura que nós lemos de Gênesis capítulo 2, verso 3. Eu sei que todos vocês já fizeram, tá? Mas é importante aqui para eu ensinar algo que acontece na Brida Hadashah, lá no Novo Testamento. Então, quero relembrar a vocês sobre o véu que havia no Mishkan, que era o tabernáculo, que separava o santuário, que era o local onde os sacrifícios diários eram feitos, do Santíssimo Lugar, que era um local que era frequentado somente uma vez no ano. Em que dia? Yom Kippur. E quem entrava lá somente? O Kohen Gadol, né? O sumo sacerdote. O único que entrava uma vez no ano. Então, havia separação dentro do Mishkan, havia o local sagrado, onde tinha os locais dos sacrifícios diários, e havia o Santíssimo Lugar, que era o local que representava a presença de Deus. Representava a presença de Deus, que era separado por uma cortina. E esse local, ele tinha uma finalidade específica, e ele era frequentado uma vez no ano pelo sumo sacerdote. E não sem sacrifício. Não sem sacrifício de sangue, tá? Porque os sacrifícios diários aqui, você poderia levar um sacrifício de farinha. Você poderia, que não envolvia sangue. Uma pessoa que era muito pobre, tivesse condição de comprar uma ovelha, ou um animal adequado, ou uma pomba, ela tinha o direito de colocar só farinha, uma flor de farinha, não sei como posso dizer, uma porção de farinha, para fazer o seu sacrifício. E eram sacrifícios específicos que podia fazer isso, mas no Santo dos Santos, nesse local, ele só podia reparar um determinado tipo de pecado, e era só uma vez no ano, e só o sumo sacerdote podia entrar. Então vamos lá. E havia uma cortina que separava esse lugar do outro. Lembrando que o Santo do Santo representa o quê? A presença de Deus. Está lá, ó. Êxodo capítulo 26. Quando você estuda Êxodo 26, você vai ver que havia o quê? O Mishkan. Mishkan quer dizer o tabernáculo, tá? É a tradução. Quando Moisés estava lá no deserto, e ele cria o Mishkan, é feito dentro do Mishkan, o que rodeava o Mishkan? Cortinas. Você lembra que havia diversas cortinas? Porque ele era como posso dizer, de pano, né? Ele tinha suas hastes de madeira, mas ele era de pano. Essas cortinas, quando você começa a ler no hebraico o capítulo 26, ela é chamada de iriot, eu acho que é a fonética correta, que significa literalmente como cortina. Igual está ali, ó, cortina separando aqui um ambiente do outro. Tá bom? Quando nós vamos falar desse véu que separava o lugar santo do sacrifício do Santíssimo Lugar, ela é chamada no hebraico de pahoret, que significa separação, significa como se houve uma interrupção. E ela faz separação de um ambiente do outro, assim como lá em Bereshit, Deus fez uma separação entre Adão e o caminho que leva à árvore da vida. Então, essa expressão em hebraico, pahoret, está ligada em separar um ambiente do outro. Diferente da cortina. Porque a cortina aqui, você pode ter um relance aqui dos raios do sol. Esse véu aqui, ele separava literalmente. Era como se fosse aquele blackout que a gente coloca na manhã. Ele separa um ambiente do outro. Então, aqui em Êxodo 26, verso 31, diz assim, ó:
Depois fará um véu parrorete de azul e de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Por que o querubim? Para fazer alusão da separação que houve lá em Bereshit capítulo 2, verso 3, onde Deus separa o homem de ter acesso à árvore da vida. Se lá representava a presença plena de Deus, como eu te ensinei no início, o Santo dos Santos também representa a mesma coisa. E Deus está fazendo o quê? Separando. Tem algo impedindo esse acesso. E para você acessar é simplesmente conforme Deus estabeleceu. Você lembra como que acontece com os filhos de Arão? Alguns sábios dizem que eles entraram no Santo dos Santos fora do que Deus estabeleceu e fora do normativo da Torá, achando que poderia adentrar. O que acontece com ele? O fogo os consome. O fogo os consome. Então assim, tem uma separação e você só pode acessar esse ambiente conforme a Torá estabelece. Fora disso não tem condição, não tem. Então está lá, e colocarás sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro, seus cochetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, pendurarás o véu debaixo dos cochetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e entre o santíssimo lugar. Kodash Kodashim, Santo dos Santos. Então ele fazia literalmente a separação, representando Bereshit capítulo 3. Deus separou o homem de ter acesso à árvore da vida. Vamos continuar. A palavra parrorete vem da palavra hebraica que significa separar, dividir, bloquear a passagem. Proibido entrar aqui. O sumo sacerdote ele tinha um sininho, isso é verdade, tá, irmãos? Você pegar a roupa do sumo sacerdote, ele tinha uma romã lá como posso dizer, na base das suas vestimentas. Ela ficava meio que amarradinha. Havia uma romã e um sino, uma romã e um sino, uma romã e um sino. Se ele entrasse lá fora da prescrição da Torá, segundo sábios, isso aconteceu algumas vezes, ele morria. Então esse sininho era para lembrar e para ouvir lá do lado de fora se ele estava vivo, se ele está se mexendo, então está tudo ok. Se o sininho parou de tocar, opa, alguma coisa aconteceu ali. Então o sininho servia para essa finalidade. Então lá, o que o parrorete representa? O véu marcava a barreira entre Deus e o homem por causa do pecado. Êxodo 26:33. O véu parrorete vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo lugar. Somente o Kohen Gadol, sumo sacerdote, podia atravessá-lo uma vez por ano em Yom Kippur, levando sangue para expiação. Só uma vez no ano. O véu era feito de linho fino e de tecidos azuis, púrpura e carmesim, como bordados de querubim, representando o querubim de Gênesis 3. Isso remetia ao Éden, que querubins guardavam a entrada da presença divina e da árvore da vida. Vamos lá agora. Agora eu quero conectar vocês com Yeshua e esse véu. Lembra lá do véu lá no querubim? Então vamos lá, vamos conectar isso aqui. Diz assim, abra sua Bíblia em Mateus 27, versos 50 e 51. Vamos ler. Mateus 27. Versos 50 e 51 diz assim, E Yeshua, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, morreu. E eis que o véu do templo, esse mesmo parrorete, que foi descrito lá em Êxodo 26, e que foi construído por Salomão ali no templo em Jerusalém, que separava o santuário do Santíssimo Lugar. A Brida Hadashah descreve, eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, perceba que na morte de Yeshua, essa separação que existia entre o santuário e o Santíssimo Lugar, é rasgado para representar que esse impedimento para a árvore da vida, esse caminho que estava descrito, agora está sendo representado pela morte
expiatória de Yeshua. A partir do momento que ele morre, esse véu é rasgado. Então tem um novo acesso, um novo caminho, uma nova forma de conexão. Não que essa forma não existia, ela está profetizada na Torá, eu vou te mostrar isso. Mas agora ela é concretizada a partir da sua morte. E esse véu que impedia, que fazia separação entre um ambiente e o outro, ele é rasgado com a morte expiatória dele. Hã? Não estou te entendendo, João. O terremoto aqui, essas pedras que fenderam, a pedra no período de Yeshua era a forma que separava os sepulcros. Se você ler logo depois dos versículos, vai falar que pessoas foram ressuscitadas. Então, a pedra está conectada com abrir esses túmulos e algumas pessoas ressuscitando, tá? Para você entender porque o terremoto e porque as pedras. Isso simbolizou que a barreira espiritual foi removida. Isso é tão verdade na Brit Hadashah que se você ler Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, diz assim, ó: temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Yeshua. Olha o que ele chama. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, através do seu corpo. Então o autor de Hebreus aqui, que não sabe quem é, alguns especulam que era Paulo, outros que era Lucas, ele descreve aqui que nós temos um novo acesso pelo sangue de Yeshua, vivo o caminho que ele nos abriu através do véu. Através do véu. Parroret significa barreira, impedimento. O rasgado parroret quer dizer que esse acesso livre estava aberto para a presença de Deus, para a árvore da vida em Yeshua. Em Yeshua. Eu botei aqui, ó. Apegar-se à Torá, presta atenção o que eu vou reafirmar a vocês, ó. Apegar-se à Torá é apegar-se ao próprio Deus, pois ela nos guia a vida. Em Yeshua, a Torá ganha vida dentre nós pelo Espírito. Então, quando nós estamos nos alimentando dessa Etzhaim, dessa palavra da vida, diariamente, estamos nos conectando com a eternidade, com a vida eterna, estabelecida lá em Bereshit. E aí uma pergunta que eu faço para nós: quanto que você se alimenta desses frutos da árvore da vida? Isso é só no Shabat ou isso é diariamente? Porque assim, ó, eu entendo que os sábios dizem isso, né? Que a vida espiritual está conectada com a oração, com a obediência ao mandamento e com a tzedakah, assim como o nosso corpo fisiológico está conectado com o alimento e com a água. Se eu me alimento só no Shabat, qual que é a probabilidade de eu viver muito? Muito pequena, ou nada. Nada. Você precisa ter um alimento diário. E se você entende que a árvore da vida é a palavra de Deus, e que Yeshua, que é o caminho para essa árvore da vida, que rasgou o véu, faz com que essa palavra esteja cada vez mais presente em nós, eu preciso me alimentar dela o quê? Diariamente, todos os dias. A lenha, olha para você ver, irmãos, por isso que a Brit Hadashah fala que todas as coisas na Torá e nos profetas anunciam, apontam ao Mashiach, apontam ao Messias. Você sabia que nos sacrifícios, o fogo do sacrifício não poderia se apagar? Como que era o nome da lenha que se colocava no sacrifício todos os dias para que o fogo não se apagasse? Etz, árvore. Que é o mesmo contexto de lenha, né? A lenha, ela deriva da árvore. Todos os dias eu tenho que colocar o fogo. O que significa ali o sacrifício que estava sobre o altar? Queima-se a gordura, queima a soberba, a altivez do homem, o pecado do homem, isso é queimado. É só com a lenha do altar sendo colocada pelo fogo do Espírito que vai queimando a nossa itzerará, a nossa má inclinação, os nossos erros, as nossas imperfeições. Mas esse camar tem que ser o quê? Diário, porque se você queima uma vez, espera um pouquinho, vai cicatrizar. Talvez pode diminuir um pouco, mas volta ainda, e às vezes com mais força. É igual um antibiótico. Você faz um tratamento com antibiótico e não faz o tratamento correto no período todo, quando você vai combater aquela bactéria e ela vence o antibiótico, ela volta preparada para o antibiótico. Porque você treinou ela para o antibiótico. Você não fez o tratamento correto. A mesma coisa, se a gente se alimenta da palavra de Deus somente de forma esporádica, possivelmente a nossa itzerará, a nossa má inclinação vai preparando para a gente, para aquele ambiente,
E você fica nesse círculo vicioso, onde você não trata a sua alma, mas você fica preso entre desejar cumprir a palavra de Deus e preso ao pecado. Porque você vai residindo no negócio e isso vai se tornando o quê? Normal. Vai deixando as coisas acontecer conforme a banda toca. Isso aí é estilo de vida. O ser humano ele é composto, irmãos, na sua essência, da sua humanidade. Você tem um lado humano que Deus ama e respeita. Você é composto de que alguns... Carl Jung, ele fala dessa expressão, é um psicólogo que, de vez em quando eu leio alguma coisa dele, ele fala que o ser humano é composto disso, de uma humanidade, ele tem a sombra, essa sombra ele chama de hábito, é o hábito que nós temos. E nós temos o lado espiritual, o espírito. Olha que interessante isso é verdade, isso é bíblico. O ser humano tem a sua humanidade, tem a sua sombra, que é o hábito que ele tem, e tem o seu lado espiritual. O lado espiritual sempre chama o ser humano para desenvolver. Só que quando o ser humano está com a sua sombra tão ruim, os seus hábitos são tão depreciativos, são tão baixos, esse espírito que estimula ele a evoluir fica o acusando, porque, é claro, o espírito está falando assim, ó, você não é o que você está sendo. Você foi criado à imagem de Deus, evolua, saia dessa vida. E você, ao invés de evoluir, você fica preso naquela acusação pessoal. Poxa Deus, eu faço isso tantas vezes, eu queria parar e não consigo parar. Mas eu preciso aprender a vencer isso, você precisa encarar que essa Itserará está dentro de você. Não é Deus que vai dominar para você, é você que tem que aprender a dominá-la, porque ela faz parte da sua existência. E como que você domina? Você domina entendendo que ela faz parte de você e que você precisa de ajuda. Essa ajuda só vem de Deus. Conforme Yeshua falou, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Nós não vencemos a nossa Itserará por uma força nossa, é o que diz Paulo. Vencemos a Itserará simplesmente com a ajuda dos céus. Chegando ao trono da graça, buscando em oração, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Irmão, se você tem dificuldade com o pecado, escuta o que eu estou falando. Ora quando você estiver pecando. Que blasfema, Francisco. Ora quando você estiver pecando. Não para você continuar no pecado, mas fala, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda a vencer isso. Ajuda a vencer. Você tem problema com drogas? Ora na hora que você está fumando. Peça ajuda do Espírito de Deus, não para que você perpetue nessa situação, mas que Ele te dê força para sair dela. Porque sem a ajuda dos céus, nós não conseguiremos sair dessa prisão. E aí, o nosso cérebro, olha como Deus é perfeito. O nosso cérebro, ele se adapta. Ele esquece aquele hábito que você está deixando para trás, ele vai se remodelando. É a neuroplastia do cérebro. Ele é acostumado com uma característica e você já não pensa em fazer. Você decide escovar os dentes? Você chega lá e fala, deixa eu ver se eu vou escovar os dentes. Não, você faz habitualmente, você não toma nem decisão. Você já se acostumou a fazer isso. Espírito, quando você está na carne, isso. Quando você está no Espírito, você inclina para a coisa do Espírito. Quando você está na carne, você vai ser inclinado para ela. Você não toma a decisão para escovar os dentes, você faz naturalmente. Isso quer dizer que o seu cérebro saiu, e o cérebro é isso, irmãos, ele é tão inteligente, que ele evita de te dar trabalho. Quando ele tem um costume, ele tira você da área da decisão e leva você na área do hábito. De maneira que você não precisa cansar para tomar decisão. Tomar decisão para o cérebro é uma atividade. Então ele te leva a uma rotina. Então quando você está numa rotina ruim, você precisa se abster dessa rotina ruim por um tempo, para que o seu cérebro possa se readaptar, possa se remodelar, possa mudar. E é só pelo Espírito de Deus, é o que o Fredo acabou de falar. Aquele que se inclina para a coisa do Espírito viverá e terá vida, mas aquele que se inclina para a coisa das carnes morrerá. Aquilo que você alimentar vai ser a sua existência, ou a sua morte. Né? Então, Etzhainhi, Lamahazikimba, Vetorreha, Meuchá, ela é ave da vida para aqueles que se apegam, e felizes são os que sustentam, é essencial fazer isso todos os dias. Entendendo o conceito, olha lá, eu coloquei ali, ó, entendendo o conceito que ensinamos assim, pergunta a vocês, tenho 10 minutos, né? A Torá pode nos salvar?
É uma pergunta. A Torá pode nos salvar? Isso, tenta responder. É ou não? Pode nos salvar ou não? O Rocha quer retificar aqui com vocês algo que eu já ensinei e ao longo do tempo a gente vai evoluindo. A palavra de Deus pode salvar? Pode, porque ela representa o quê? A árvore da vida. Vamos continuar lendo, ó. A resposta é sim, a Torá pode nos salvar, pois ela representa a árvore da vida. Desde que a cumpramos plenamente. Aqui que está o problema. Aqui que está o problema. Mas aqui está o ponto central. Qual o ser humano, em sua natureza limitada e falha, consegue cumprir toda a Torá sem errar em nada? Nenhum. O problema não está no cumprimento da Torá, está na minha condição humana e limitada, que não me permite, pela minha limitação física e a minha Itzerará presente no ser humano, de cumprir a Torá o quê? Plenamente. Então nós temos um problema, irmãos. Se a Torá é a árvore da vida, e eu preciso me apegar a ela para me conectar com a vida plena do eterno, e eu sou falho e limitado, e eu vou falhar nessa árvore da vida, nessa verdade, nessa santidade estabelecida, eu preciso ter na Torá também um meio pela qual eu preciso reparar os meus erros. Não adianta a Torá só me apresentar a verdade, ela precisa também me ensinar como eu vou reparar quando eu falho com a verdade. Isso está escrito na Torá? Está. Isso está escrito nos profetas? Está. Isso está escrito na Brit Hadashah? Pois então, mais ainda. A Torá te ensina o que fazer e ela também te ensina o que fazer quando você falhar. Tem dois aspectos. E aqui faz com que esse equilíbrio da misericórdia e a verdade de Hashem possa existir. Falei na semana passada, não adianta você crer na misericórdia de Deus sem ter o propósito de viver a verdade. Porque senão fica uma misericórdia assim, solta. Ah, toda forma de amor serve para Deus. Não, nem toda forma de amor serve para Deus. Se você educa seu filho de uma maneira errada, você está prejudicando assim o seu filho. Nem toda forma de amor agrada a Deus. Agrada a Deus quando Ele exerce a sua misericórdia sobre nós e nós dependemos dela, sem ela nós não conseguimos, mas desde que eu objetive a verdade. Sem o ponto de evolução não adianta a misericórdia de Deus, porque Paulo fala assim, o que adianta Yeshua? Se nós continuarmos no pecado, ele fala isso, eu acho que é em Gálatas 3,17, vê se é isso, não tenho certeza o versículo. Mas eu lembro do versículo, ele diz assim, o que adianta Yeshua se continuarmos no pecado? É por acaso Yeshua ministro do pecado? Não. O que ele está falando? A graça ela serve para me levar ao ponto de evolução e de verdade. Então a pergunta lá, a Torá pode salvar? Sim, pode. O que não me deixa é a obra do homem, porque pelas obras ninguém será o quê? Salvo. Eu vou te mostrar diversos textos na Torá, nos profetas, na Brit Hadashah, que mostra essa debilidade humana, essa limitação humana, essa dependência da salvação de Hashem. Sem essa dependência não seremos salvos. Sem essa provisão de Hashem. Olha o que diz os textos. Ó. Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Como diz Yeshua, né, lá para a mulher Madalena, que estava lá, os acusadores. Que é aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há um que busca Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tiago, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos continuar. Agora, olha o que Paulo fala, que o cristianismo distorce. Vocês sabem que, vocês me conhecem o amor e o respeito porque eu tenho pelos meus irmãos cristãos. Irmãos, que eu tanto amo, que sei que são servos de Deus. Não estou aqui generalizando todo, que tanto no judaísmo messiânico existe bons e maus, tá?
mas a grande maioria dos cristãos são maravilhosos, dão bons exemplos, são testemunho de vida. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 1, olha o que Paulo fala. Estais, pois, firme na liberdade com que Yeshua nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados está de Yeshua, vós que vos justificais pela lei da graça, tens caído. Irmão, você sabe como que o cristianismo interpreta esse versículo? Que Paulo fala assim, ó, se deixar de circuncidar, separais estar de Cristo e obrigado estar a guardar toda a lei, era como assim, ó, se eu estou em Cristo, eu não preciso guardar a lei. É assim que é interpretado. O que Paulo está falando? Presta atenção em mim. Olha aqui, presta atenção em mim. O que Paulo está falando? Ele fala de dois conceitos. Ele fala assim, ó, ali, o que era o questionamento de Gálatas? Havia alguns judeus da comunidade messiânica que estavam obrigando os gentios a fazer a circuncisão para ser salvo. Era esse o tema. Para alcançar a salvação, para alcançar o caminho da árvore da vida. Vamos aqui interpretar. Paulo fala assim, ó, se vocês buscam esse meio para ter acesso à eternidade, tem algo muito errado. Se você acha que a circuncisão é o caminho que te leva a Deus, então, meu amigo, só te resta um caminho, guardar toda a lei. Porque na lei, você lembra o que eu te falei? Na Torá tem aquilo que ela te ensina, o que você deve fazer, e ela também te ensina o que fazer quando você falhar. E tudo que a Torá apresenta de metodologia para você reparar o seu pecado aponta ao Messias. Eu vou te mostrar isso, aponta a ele. Então, se você tira esse método que a Torá diz de como reparar o seu pecado, meu amigo, só te resta um caminho, guardar o quê? Toda a lei. Só te resta um. Porque se você tropeçar em um ponto, meu amigo, você tirou o que a Torá estabeleceu para reparar o pecado. Então, para você só resta um caminho, guardar toda a lei. E qual ser humano guarda toda a lei? Nenhum. A não ser o nosso Mashiach, né? Então vamos lá, a Torá nos ensina o que fazer, o que é certo, mas também nos mostra o que fazer quando falhamos em viver de acordo com a justiça e a verdade. E isso é a graça de Deus revelada na própria lei, que sempre apontou para a pessoa do Messias Yeshua. Essa é a graça da qual eles estavam abrindo mão ao aceitar a imposição da circuncisão. Então ele estava dizendo assim, Everaldo, eu quero alguns, né? Eu quero me circuncidar sim, porque eu preciso ser salvo. Fala assim, que isso? Circuncisão não é para salvação? A Torá ensina qual é o caminho da salvação. Obedeça aos mandamentos. Se você falhar aos mandamentos, tem uma finalidade aqui na Torá, estabelecida na Torá, para que você repare o seu pecado, e ela está no Messias. Mas, Rocha, quem te disse que está no Messias? O que é pecado para vocês? O que é pecado? No português, irmão, a gente perde isso do original, porque no pecado a gente acha tudo que é um caminhão de japonês. Flavinho não gosta quando eu falo isso, né? Acho que é tudo a mesma coisa. Pecado no contexto bíblico e judaico tem distinção. Tem um pecado que é chamado de het, que está ali. Eu não vou entrar no detalhe por causa do tempo. Esse pecado, ele é um pecado involuntário. Geralmente ele está associado na sua relação com o seu próximo. Pode ser com Deus também, mas é na relação com o seu próximo. E você tem métodos para reparar esse pecado. A Torá já fala, ó, você vai fazer isso, isso, isso para reparar o seu pecado involuntário. Quer dizer o quê? Você foi desonesto com o seu irmão, aí depois você percebeu que você falhou. Então você vai lá e repara. Os sábios dizem que tem determinado pecado que a gente precisa pedir a Deus, mas é mais importante você reparar com o teu próximo do que com Deus. É importante você falar com ele, mas o que ele está querendo dizer? Não adianta nada você pecar contra o seu próximo e pedir perdão só para Deus. Você tem que reparar para com ele. Deu para entender? Geralmente esses pecados estão associados com essa ideia. Outro tipo de pecado é chamado no judaísmo de avon. Esse pecado que eu falei ali, het, você poderia colocar lá uma flor de farinha, essa porção de farinha para reparar esse pecado. Esse você poderia. Lá fora do Santíssimo Lugar, o sacerdote ia lá, recebia a oferta, estava escrito lá na Torá que ele podia reparar esse pecado. Agora esse pecado aqui, ó, avon, não
tem uma prescrição literal da Torá o que fazer contra esse pecado. Porque esse pecado avon era pecado por fraqueza ou com desejo. Pecados relacionados à sexualidade estão atrelados aqui. O adultério está dentro dessa conexão. O incesto está dentro dessa conexão. O pecado de homossexualidade está dentro dessa conexão. Avon. Esse pecado, a única reparação que existia para ele era em Yom Kippur, no dia sagrado, no santíssimo lugar, feito pelo sumo sacerdote e não sem sangue, só com sangue. Aquela porção de forro de farinha para o pobre, nesse momento não servia, porque ali era toda a comunidade que estava ofertando para o sumo sacerdote, e cada um no seu interior clamava a Deus. Era só aqui que ele era reparado, em Yom Kippur. O sábio disse que poderia ter arrependimento em qualquer dia, mas a sentença se o seu pecado foi perdoado ou não era em Yom Kippur. Outro tipo de pecado, pecado chamado de, olha lá, ó, pechar. Esse pecado está atrelado à rebeldia. Você conhece o mandamento está falando contigo, mas você persiste, você se rebela com Deus, igual fez Nimrod, igual fez Coré e seus seguidores. Eles sabiam o que estava fazendo, mas eles queriam perpetuar naquela falha. Esses são tipos de pecado. Esse pecado também aqui não adiantava fazer o sacrifício fora do Santíssimo Lugar, só uma vez no ano, pelo sumo sacerdote e não sem sangue. Então, que eu podia reparar fora do Santíssimo Local e poderia ser uma flor de farinha, mas esses dois, avon e pechat, não. Só uma vez no ano no Santíssimo Lugar. Rocha, por que você está ensinando isso? Porque vamos lá. Você lembra daquela situação do pecado do bezerro de ouro? O que foi aquele pecado? Qual que é a característica do pecado? Idolatria. O pecado do bezerro de ouro, eles cometeram idolatria. O que acontece com o idólatra? Pela Torá? Morte. Acontece a morte. Se ele for pego na idolatria, ele tinha no tribunal e ele era levado à morte. Esse é um pecado que só é possível reparar no Santíssimo Lugar, uma vez por ano, pelo sumo sacerdote com sangue. Você lembra da situação do bezerro de ouro? O que Moisés faz? Moisés vai e clama a Deus. Moisés foi tão corajoso no seu clamor com a Deus, que Deus fala assim, Deus, se você não me perdoar, risca-me do livro da vida. Se você não perdoar o povo. Tão corajoso que ele foi. E ele começa a orar. Lá em Êxodo 34 tem a resposta divina. Olha lá em Êxodo 34, verso 5. E o Senhor Deus desceu numa nuvem e pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor perante ele, clamou, Senhor, Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em graça e verdade, que guarda a beneficência e milhares, e que perdoa a iniquidade, avon, e que perdoa a transgressão, pechar. Em hebraico está avon e pechar. Então perceba que aqui Moisés, mesmo sabendo que a Torá só reparava aquele pecado de forma literal, o que é aquele pecado mais simples, aqui Moisés conhece o Deus Criador, que ele chama que esse Deus desceu, olha lá, você lembra que está ali, e o Senhor Deus desceu numa nuvem. Você lembra que lá João fala que a palavra se fez carne e materializou no meio de nós? O que ele chama ali, cheio de graça e verdade. Moisés conhece a reparação do pecado, de pecados como avon e pechat, em uma figura que perdoa esses pecados. Poxa, que conexão tem isso com Yeshua? Olha o que diz João, olha lá. João no capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo, a palavra se fez carne. Ela habitou entre nós, assim como ela desceu lá para Moisés. E vimos a sua glória. O que Moisés pede para ver antes daquele acontecimento? Senhor, me mostra a tua Shekinah, me mostra a tua glória. E vimos a tua glória, a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade.
Então eles viram, Moisés viu a glória de Deus, viu através da revelação divina como que Deus perdoa esses pecados, que a Torá não ampara literalmente. Então o pecado da homossexualidade, do adultério, o pecado da idolatria, o pecado da fornicação, o pecado que envolve as questões sexuais é amparado pela Torá, e a Torá diz como reparar quando você comete esses pecados. Não pode perpetuar neles, não pode persistir neles, mas a Torá diz, se você buscar o caminho verdadeiro, você receberá o perdão. Graça e verdade apontava sempre ao Messias. Oi? Jorge, pecado do Espírito Santo, eu não sei te responder, e nenhum teólogo vai saber, é só especulação, não sei te responder. Porque fala que o pecado do Espírito Santo é imperdoável. Eu não sei te dizer o que é, tá, Jorge? Eu posso te dizer que qualquer pecado nos afasta de Deus, desde que permaneça neles. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de... O que Moisés pede para ver lá, irmãos? Mostra a tua Shekinah, a sua glória. O que João diz? Que a glória de Deus se manifestou em nós. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A graça de Deus, a misericórdia de Deus apresentada no Messias. Lembra lá do véu que rasgou? Sem esse sacrifício não adianta, você pode buscar subterfúgios que você quiser, mas não vai alcançar o objetivo, porque a Torá te ensina a verdade, mas também te ensina como reparar quando você falhar, e está nela, apontada no Messias. Você lembra de Isaías capítulo 53? Que todos os rabinos concordaram que, na época do Mashiach, que o Talmud foi escrito, que esse versículo, os rabinos de hoje dizem que esse capítulo 53 fala de Israel. É para refutar o Messias, porque do início ao fim você percebe Yeshua nele, do início ao fim. Aí o sábio de hoje, para refutar a crença de Jesus, fala que Israel é o tema principal de Isaías 53. Mas no período de Yeshua, os sábios do Talmud descreveram que Isaías 53 falava do Messias. Olha o que o texto diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Mipshaeno, vem da palavra pechar, das nossas transgressões, e moídos por nossas iniquidades, meavoteino, avon. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o avon de todos nós. Vamos ficar de pé? Irmãos, perceba que o Messias está presente em todos os momentos. E agora eu quero ler com vocês aqui, ó. Valeu a pena você entender, ó. Lembra essa cortina, esse véu está aberto, meu amado. Está aberto. Se você está preso ainda num algum enlaço de pecado, se liberte. Clame desse sacrifício, se achegue ao trono da graça, peça a bondade do Eterno, peça ajuda ao Eterno que Ele há de te fortalecer, para que você viva o propósito que Deus tem para você. E esse Messias te chamou para que você venha dar frutos nessa árvore da vida, nos mandamentos de Deus. Você viu ensinando para vocês sobre a cidade do refúgio na semana passada? Aquilo foi uma revelação para mim, eu nem sabia desse contexto. Ele te chama para te tratar, te aperfeiçoar, para que você dê frutos. Todo servo de Deus que abraça a fé no Messias, ele busca a evolução diariamente da sua fé. Conclusão. A Torá é de fato a árvore da vida que o Eterno nos deu, pois nela encontramos as instruções de justiça, santidade e verdade. Ela nos mostra o caminho correto, e ao mesmo tempo nos ensina a fazer quando falharmos. Essa é a graça de Deus revelada na própria lei, pois desde o princípio a Torá apontava a pessoa do Messias. Entendemos que nenhum homem em sua humanidade pode cumprir a Torá de forma plena. Por isso o Eterno em seu amor abriu um caminho perfeito por meio de Yeshua, o Messias. O rasgar do véu do templo
no momento de sua entrega, não foi apenas um sinal físico, mas um marco espiritual. O acesso à presença de Deus foi aberto para todos aqueles que confiam em Yeshua. Assim como a Torá aponta para a árvore da vida, Yeshua é a expressão máxima dessa vida. Ele cumpriu perfeitamente a Torá em nosso lugar, e pela sua obra recebemos a capacitação para viver segundo a vontade de Deus. É nele que a graça revelada na lei se manifesta em plenitude, pois somente por meio do Messias podemos nos aproximar do Eterno, ser perdoados e viver a Torá de forma verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o fim não é de cessar, é de finalidade, de propósito. Da Torá é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. Shabbat Shalom, que o Eterno os abençoe e que você desfrute da presença de Deus todos os dias da sua vida. Alimenta a lenha da sua vida espiritual, coloque lenha todos os dias e você vai ver que o fogo do Espírito há de aplacar, de destruir, de aniquilar a sua Itserará. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Evareha Adonai verishmereha, Yaeha Adonai panaveleha, Vihuneka, Isa Adonai panaveleha, Veasem leha shalom. Amém. 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 Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Muito bom.